Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente a esse canal para mais uma reflexão, a fim de abençoar a sua vida, a nossa vida. Meu nome é Fernando e a leitura de hoje está no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 13 e do 19 ao 23. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, seus desejos carnais. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, ou seja, o pecado consciente, programado, premeditado. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por que se apresentar dentre os mortos, pessoal? Porque todo aquele que vive no mundo, todo aquele que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, essa pessoa, ela é um vivo ambulante. É como se fosse um zumbi, pode-se dizer assim. Ou seja, a pessoa tem nome de que vive, mas a pessoa está morta espiritualmente. Ela respira, ela vive, nesse corpo mortal, mas pelo fato dessa pessoa estar vivendo no pecado, usar os membros do corpo dela ou dele a fim de usufruir do pecado para o pecado, essa pessoa, ela está longe de Deus. E a ausência de Deus gera o quê? Presença do diabo. Ora, é muito fácil entender isso. Se a pessoa não agrada a Deus, se a pessoa agrada a si mesmo, a si mesma, se usa os membros do próprio corpo, sejam eles sexuais, sejam os membros sensuais do homem, da mulher, as curvas do corpo, fazendo alusão à sensualidade, usando de forma indevida, maliciosa, o próprio corpo para se beneficiar ou até mesmo para atrair, através da sensualidade, a atenção, a apreciação, gerando malícia em outras pessoas, enfim. Tudo que está relacionado à carne, aos desejos carnais, tudo que está relacionado ao ego da pessoa, para inflamar, para encher o ego da pessoa, através talvez de uma beleza física, através de alguma ação, alguma atitude, alguma postura, alguma conduta. Tudo isso, se a pessoa assim o faz através de seu corpo, da sua vida de forma geral, para se beneficiar, se ela não está fazendo isso para a glória de Deus, se ela não faz isso para a glória do Pai, então certamente a ausência de Deus gera a presença do diabo. Se ela não faz isso para Deus, ela está naturalmente, automaticamente, então, fazendo isso para o diabo, agradando ao diabo. Ou seja, isso que é uma pessoa morta espiritualmente. É por isso que aqui ele disse, nesse trecho, como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo, nossa conduta, nosso caráter, como instrumentos de justiça. E no versículo 19 dá sequência nessa palavra forte que diz: falo como homem. Aqui era o apóstolo Paulo falando, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Olha que forte, pessoal. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinheis, então, das coisas de que vos envergonhais?
porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, olha que forte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu chamo a atenção aqui para esse detalhe, pessoal. Olha que forte. Assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade. Ou seja, são quantas as pessoas que hoje estão oferecendo seus corpos para a pornografia, para a masturbação, para a malícia dos olhos e dos pensamentos, para a prostituição, para a fornicação, para a sensualidade, para tudo aquilo relacionado ao que você entende de luxúria, lascívia, prazer carnal, desejos do próprio ego. São quantas as pessoas que agora estão oferecendo seus corpos para isso, seus membros para isso. O sexo fora do casamento, adultérios, né? As pessoas que estão fornicando, que é o sexo fora do casamento, e também sexo entre pessoas não casadas, né? São quantas e quantas as pessoas que agora, ao redor do planeta, seja em casas de prostíbulos, seja adulterando ou traindo o esposo ou esposa em um motel, em um hotel, seja agora pessoas com pecados ocultos em seus respectivos seres, no seu íntimo, porque Deus conhece o nosso oculto e Deus conhece o nosso escondido. Deus sabe o que agora está na sua mente, no seu interior. Deus conhece as nossas fraquezas, como diz aqui. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Mas aqui também o apóstolo Paulo fala que aquele que vive em espírito, ele cogita das coisas do alto. Ou seja, para que você e eu vençamos todas essas tentações, essas imundícias, né? Nós temos que estar linkados com o Senhor Jesus. E aqui, além de ele falar isso, ele fala: apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, né? Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ou seja, quando nós éramos servos, escravos do pecado, nós não conhecíamos a verdade. Nós não conhecíamos ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, a partir do momento que você se diz servo de Deus, serva de Deus, então é tua obrigação, é nossa obrigação hoje usarmos do nosso corpo físico, usarmos do nosso intelecto, usarmos do nosso interior, dos nossos olhos, pensamentos, enfim, da nossa vida para a santificação a Deus. Porque os frutos do pecado, né, como diz aqui, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos aqueles que se dizem servos e servas de Deus, servos e servas de Cristo, se continuam em tais atos, em tais imundícias do corpo, em tais imundícias da mente, do coração, dos olhos, tendo como parceria essa imundícia da carne, então, certamente essa pessoa não se tornou servo de Deus. Pode até afirmar que crê em Deus, pode até afirmar que tem fé em Deus, pode até achar que é filho de Deus, é filha de Deus, mas se pratica tais atos, saiba que, conforme a palavra diz aqui, o fim do pecado é a morte, ou seja, o teu fim é o inferno se você morrer nessa condição. Então, se você se considera servo e serva hoje de Deus,
está buscando ao Senhor Jesus, então que você busque a santificação do seu corpo, seja ele físico, seja mental, psicológico, ou seja, a sua condição tanto física, corporalmente falando, fisicamente falando, a tua condição mental e psíquica, psicológica, espiritual. Apresente-se em santificação a Deus, porque só assim que você e eu iremos mortificar de fato, de verdade, a nossa carne diariamente, agradando a Deus e nos mantendo de fato, de verdade, como servos e servas de Deus. Então não existe esse papo de a carne é fraca. Não. Fraco é o caráter da pessoa. Fraco é a disposição da pessoa em agradar a Deus, em oferecer-se a Deus em santificação. E de uma vez por todas colocar um basta em seus desejos carnais e na imundície que a pessoa está vivendo. Mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro de uma religião, mesmo achando que é filho de Deus, mesmo achando que isso não tem nada a ver, mas saiba que se você continuar, o teu fim é o inferno. Amém? Mas aqui ele diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então use a sua vida para santificação, para que a sua vida dê frutos, né, que glorifiquem a Deus e você possa alcançar a vida eterna. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa revelação, esse alerta, meu Pai espiritual, porque quantas pessoas agora, que até mesmo independente se está afastada ou não, se tem alguma religião ou não, se frequenta alguma igreja ou não, não importa. São quantos aqueles que agora estão vivendo em pecados ocultos, íntimos e escondidos. Mas a tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. O Senhor conhece o nosso íntimo e o nosso oculto. Então, que o Senhor possa, através da sua misericórdia, trazer agora à existência esse alerta e fazer com que essa pessoa, meu Pai, se conscientize, dando forças para essa pessoa através do teu espírito, teu temor, para que ela saia dessa imundície da carne, para que essa pessoa ela coloque um basta definitivo em tudo aquilo que ela sabe, ou em tudo aquilo que o diabo está enganando ela, dando essa sensação de bem-estar e pensando que isso não refletirá no futuro, tanto aqui e no futuro eterno da vida dela ou dele. Que essa pessoa acorde agora e que o teu Divino Espírito Santo fortaleça, ajude essas pessoas, meu Pai, a vencerem as suas respectivas carnes e que essa pessoa, se por um acaso estava usando o corpo dela para a glória do pecado, para a glória de si mesmo ou de si mesma, para seus benefícios carnais, para obter benefícios da carne, satisfação pessoal, que essa pessoa agora coloque um basta nisso em nome de Jesus. E que ela possa então se conscientizar, ou que ele possa se conscientizar e ter uma conversão de atitude, conduta, caráter em direção ao desejo, em te buscar, em se tornar de fato e de verdade como ele nunca se tornou ou ela nunca se tornou, um servo, uma serva do Altíssimo Deus. E que essa pessoa então, em sua vida, ou através de seus membros, através de seus corpos, possam dar frutos de santificação e justiça para a vida eterna, para que a vida eterna alcance essa pessoa. E enquanto estiver aqui, que ela possa também glorificá-lo, exaltá-lo e testemunhá-lo. É o que eu te peço, te agradeço. Coloco todas essas almas em suas mãos, incluindo a minha, te agradecendo desde já pela salvação de cada um que se voltar para ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Se essa mensagem te ajudou, compartilhe com um número máximo de pessoas
para que alcancemos o número máximo de almas para o reino de Deus. Forte abraço e até a próxima.